O sucesso não bate a porta com hora marcada. Ele entra quando encontra a porta aberta. Boa tarde, boa tarde. Tarde chuvosa por aqui, muita chuva mesmo, tá? Quase que um dilúvio. Então, se cair a live, vocês já sabem, é por causa da chuva, mas não vai cair. E hoje nós vamos falar sobre como reconhecer e aproveitar as oportunidades. Mas antes de dar sequência a mais um tom para o sucesso, eu vou aguardar a minha companheira Letícia entrar. Deixa eu chamar ela aqui. Para o sucesso. Hoje é o 20º tom. Aproveite as oportunidades. Oi, Denise. Olá, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Estou. Aqui também está chovendo. Muita chuva, né? Nossa! Agora Aqui tá no Palácio tá pelo Paraná todo. Agora tá tipo fraquinho aqui, mas é um chuvão também. E aqui ventou um pouco, não foi muito, mas ventou. Mas bora lá, né? Vamos torcer para que não caia a nossa live. Como eu estava falando, a nossa live hoje é sobre aproveitar, né, as oportunidades. E como eu trouxe ali aquela primeira frase, né, a frase que o sucesso não bate a porta, né, mas ele entra quando a porta está aberta. Ou seja, literalmente aproveitar as oportunidades. E o autor traz uma frase aqui no livro que eu achei bem interessante. Ele coloca assim: sucesso não é sorte, é ação diante da oportunidade. E a gente até já tratou de um tom que era justamente sobre isso, né? Da questão de ter sorte. O que é sorte? Tem sorte, não tem sorte? E que não tem nada a ver realmente com sorte, né? É a ação. E é bem interessante esse capítulo aqui, né? Das oportunidades. Porque quantas oportunidades a gente não perde na vida, né? E por vários motivos. E a gente vai trazer aqui alguns desses possíveis motivos e também o que fazer para não perder oportunidades. E olha que incrível, essa semana eu tive um exemplo de alguém da minha família que vai se encaixar perfeitamente aqui com o que aconteceu com ele relacionado à questão das oportunidades. Então, ele traz aqui no livro, né, que Deus nos dá recursos. Ele, muitas vezes, escancara uma porta na nossa frente. Ele nos permite ter conexões com pessoas que, de alguma forma, podem nos proporcionar uma oportunidade. Mas é aquilo, né, que você principalmente sempre fala. Exige algo da minha parte. Então, diante de uma porta aberta, o que eu tenho que fazer? É passar por essa porta. É seguir o caminho que está na minha frente. Porque não adianta ter uma porta gigantesca diante de mim, aberta. Tá olhando para a porta. Se você não dá o passo, atravessar ela e seguir para ver o que vai acontecer no caminho, né? Então, tudo pode ter os planos de Deus, pode ter os caminhos de Deus, mas se a gente não seguir por uma decisão nossa, nada vai mudar, nada vai acontecer, né? Ele traz no livro ali também, eu achei bem
interessante, e já ouvi muito isso, né? E as pessoas falam assim, a oportunidade aparece uma vez só na vida. Se você deixou passar, esquece. Mas não é, isso não é verdade, não é assim que funciona, né? O que acontece é que muitas vezes nós não percebemos a oportunidade. Tão Mas não quer forte dizer... isso, tão forte isso, que o fato da gente acordar todos os dias é uma baita oportunidade que muitas vezes a gente desperdiça. Como? Começando o dia já de uma maneira errada, levando esse sentimento aí para o resto do dia. Sim, isso já é perder. E é uma sentimento negativo. É. E aquela questão também, diante das situações, com quais lentes eu vou olhar? De prejuízo, de negatividade, ou de ver a oportunidade, mesmo diante de um fato aparentemente ruim, negativo ou de prejuízo, que é o que eu vou contar aqui na história que aconteceu com esse meu familiar. Mas antes de ir para a história dele, só para complementar aqui, por que muitas vezes nós não percebemos as oportunidades, né, que estão diante de nós? Que é aquilo que um dos motivos é isso que a gente comentou. Porque às vezes você acha que é uma situação negativa e aparentemente realmente é, e isso não quer dizer que não esteja te dando de alguma forma um prejuízo, mas olhar para aquilo ali de uma forma positiva, mesmo diante de uma situação negativa, mesmo diante de uma perca, de uma situação complicada, né? Como que eu estou olhando para aquela situação? Não, se isso aqui não está dando certo, não deu certo, eu tive um prejuízo aqui, então eu vou olhar com um olhar de que é porque não é para mim ficar aqui. Tem coisa melhor lá na frente. Ou eu vou olhar para aquilo e vou falar, mas nada dá certo comigo, é só comigo que acontece isso, eu não consigo, não adianta, não funciona. Às vezes é só o que eu tenho que ajustar aqui para dar certo. Fazer diferente, né? Não necessariamente é mudar a rota ou pensar que não é aquilo, mas olhar para soluções, na verdade, né, Denise? É tipo assim, diante de uma situação de desconforto, o que eu posso tirar de bom nisso? Porque sempre tem. Inclusive, tem uma passagem bíblica, né? Como sempre, eu preciso trazer uma passagem bíblica. Eu não anotei, porque me veio agora a lembrança dela. Mas diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se é tudo. Até a coisa que pareça ser mais negativa possível. Mas se você acreditar que de alguma forma algo positivo você vai tirar daquilo, realmente vai conseguir, né? E outra questão também, que as oportunidades às vezes surgem sutilmente, né? É numa conversa com alguém, às vezes você foi fazer um curso e conhece alguém e parece que do nada, né? Somos um exemplo uma conversa disso, né, Denise? Somos um exemplo. Que a gente se conectou através de uma formação que a gente fazia juntas, uma atividade que teve lá, que a gente aproveitou a oportunidade, se conectou, foi se conhecer, e hoje a gente já tem quantas coisas a gente já fez juntas, né? Então, assim, é nesses momentos que parece tão nada a ver, mas que tem tudo a ver. E uma outra situação que eu acho assim que é fundamental, e principalmente nós mulheres temos muito isso, e a gente não valoriza, que é a intuição. Eu, nesses últimos, posso dizer, últimos meses, eu até comentei com meu esposo outro dia, falei para ele, eu preciso valorizar mais a minha intuição. Porque às vezes vem aquele, aí você, deixa eu falar, besteira, coisa da minha cabeça, não, nada a ver.
Aí passam uns dias, como diz o ditado, batata. Exatamente aquilo aconteceu, ou algo, né, surgiu ali que eu lembro, olha, a minha intuição estava certa. E as mulheres, né, nós mulheres, nós temos muito essa questão da intuição, A gente muito tem uma mais do que o homem. sensibilidade maior, né? Sim, a mulher é mais sensível, só que na correria da vida, do dia a dia, a gente não para para ouvir essa vozinha interna, né? Mas ela tá ali sim. E eu vejo muito com mulheres que são mães em relação aos filhos, né? É uma intuição assim, cara, não erram nunca. Então, nós temos, né, dá para dizer assim, um certo poder mesmo, que a gente não valoriza, né? E é nosso, da nossa própria natureza. Aí, outra questão é do desconforto. Se eu estou vivendo uma situação, e não importa em qual área que seja, pode ser profissional, de relacionamento, familiar, mas alguma coisa está me incomodando, eu estou sentindo um desconforto naquilo, é porque precisa ser mudado. É uma oportunidade para eu me movimentar de alguma forma diferente do que eu vinha fazendo, para que essa situação mude também. Então, todo o desconforto, ele está trazendo uma oportunidade, né? Isso em todas as áreas. Então, se eu estou sentindo um desconforto no meu trabalho, eu preciso movimentar alguma coisa ali, ou querer mudar de cargo, ou mudar de empresa, ou mudar de profissão, não sei. Preciso, né, observar o que esses sintomas, vamos dizer assim, está querendo me trazer. E às vezes que oportunidade precisa mudar só as atitudes dentro desse, como tu deu o exemplo, desse emprego, né? Uhum. E em todas as áreas, relacionamento, na família, enfim. Então, se algo está tirando a minha paz, começar a olhar, né? Prestar atenção na minha volta aqui. Que oportunidade, talvez, que eu não estou percebendo aqui? E, de novo, ouve a voz da sua intuição, né? Principalmente para quem é mulher. Aí, ele traz também no livro, porque que muitas vezes deixamos as oportunidades passar, mesmo percebendo elas, mesmo, né, vendo ali de, poxa, olha que oportunidade que eu teria se eu fizesse isso ou aquilo, se eu conversasse, se eu ligasse, se eu mandasse uma mensagem, e mesmo assim a gente não faz. Por quê? Também tem vários motivos, né? Principalmente o medo. Medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não dar conta, enfim, Medo de ser a questão de a questão de medos é infinito na nossa cabeça, né? A gente inventa medo. Inventa, né? Não, sim, a gente inventa os medos, né? É claro que tem, né, raízes por trás, a gente sabe disso. Mas muitos medos, muitos não. A não ser que você realmente esteja diante de uma situação de perigo de morte, todos os outros medos dá para dizer que não existem, né? É só uma questão da gente querer se defender. Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão agora. Outra questão também é baixa autoestima. Ou a questão da síndrome da impostora. Ah, mas eu não mereço um cargo maior, então eu nem me candidato à vaga. Descarta Enfim, a oportunidade. Eu não mereço isso, muitas vezes é inconsciente, né? Eu não mereço um relacionamento onde eu sou verdadeiramente amada, respeitada, e daí eu vou aceitando um relacionamento meia boca, né? Então, são várias questões de autoestima mesmo, né? Outra questão é falta de fé no futuro ou fé em si mesma. E aqui a gente pode até mudar a palavra fé por crer. Eu não acredito
acredito que possa ter algo melhor ali na frente, e eu não acredito que eu ou sou capaz de ter algo melhor, ou sou merecedora de ter algo melhor, né? A gente fala muito em fé, mas a gente pode trocar a palavra fé por acreditar, que, como diz, no frigir dos ovos é a mesma coisa, né? Então, são algumas questões. E questões de crenças, que, na verdade, isso tudo está dentro das crenças limitantes que a gente carrega, né? Desde lá da infância. Mas que, obviamente, elas podem ser substituídas, né? Toda crença pode ser substituída por uma crença nova. Aí ele traz uma frase também, ele fala assim: enquanto você duvida de si, a oportunidade vai embora com alguém que apenas acredita. Muito, muito forte isso aqui. Aí eu vou trazer a história do meu parente. Sim. Ele estava num trabalho muito feliz, estava assim, nossa, agora eu estou realizado. E essa semana aconteceu um episódio lá, enfim, não vou entrar em detalhes, mas ele foi demitido. Mandou mensagem assim, muito abalado. E num primeiro momento, eu fiquei assim, não acredito. Mas isso é muito injusto. Teu lado Poxa humano. vida. Ele estava tão feliz, que coisa. Mas daí logo a intuição, não. Pode ter coisa melhor lá na frente para ele. E daí eu já não fica assim, não, pensa que, né, Deus vai abrir uma porta muito maior para você, muito melhor, continua crendo, porque ele estava muito naquela de postar mensagens, que Deus é com ele, que as coisas acontecem, só acreditar e tal, e daí foi tipo um balde de água fria, né? Então eu voltei a incentivar, continua crendo, agora é a hora de você mostrar realmente a sua fé, né? Porque enquanto está tudo bem, é fácil você dizer, tenho fé, o negócio está andando, está funcionando. E quando o negócio vai ladeira abaixo? Aí que é a hora. É uma oportunidade de usar essa fé, de colocar em prática, né? Aí, o que aconteceu? Ele estava lá em São Paulo, e ele mora em Santa Catarina. Foi demitido lá em São Paulo. Aí ele precisava voltar para casa. Colocaram ele num ônibus. Ele ficou doido. Tem hora de ônibus! Imagina, São Paulo, Santa Catarina. E eu de novo, né? Poxa vida, que dó, mas fazer o quê? Ele falou, não, tudo bem. Deus abençoe a viagem, vai dar tudo certo, né? Vai descansando e tal, beleza. No outro dia, que é praticamente um dia de viagem de ônibus, né? Mandei mensagem daí, como foi a viagem e tal, demorou para responder, porque ele estava descansando. Daí, quando ele respondeu, ele falou: você não vai acreditar. Aqueles ônibus de 2 andares, sabe? Balança muito. Eu também não gosto, eu fico zonza naqueles ônibus. Ele falou assim: estava me incomodando aquele balanço. Desci, fui lá falar com os motoristas. Fiquei lá conversando com os motoristas. E você acredita que nessa conversa com os motoristas, eles falaram para ele de uma oportunidade de trabalho? Olha só. Olha que louco. Foi demitido, teve que ir embora de ônibus, que ele odiou. O ônibus estava incomodando porque balançava demais. Aí o que ele fez? Não, isso aqui está me incomodando, eu vou descer lá embaixo para conversar um pouco, para espairecer. E a oportunidade surgiu. Se ele tivesse ficado lá em cima, que é aqueles ônibus de 2 andares, reclamando que esse negócio só balança, isso aqui tá me enchendo o saco, não sei o que, ele teria perdido a oportunidade. Então, assim, é aquilo que a gente falou, é na sutileza, muitas vezes, que uma grande oportunidade aparece. O exemplo que tu deu, a história que tu contou, se encaixa naquilo ali que tu falou também do desconforto. Se ele ficasse reclamando lá em cima, onde estava ruim, estava balançando, mas a gente tende a, dentro de uma situação, às vezes, ficar nesse desconforto, reclamando e não fazer nada para mudar.
mas ele fez algo para mudar. Eles não, tá ruim aqui, eu vou descer, vou lá embaixo e olha só o que aconteceu. Travou, voltou. Tu não foge. Aqui não tá mais chovendo, não sei. Aqui, para de chover, a internet tende a ficar ruim, mas eu acho que é a tua aí que deu uma falhada, né? Voltou. Normal. Aí, eu trouxe uma pergunta aqui, né, para você que está nos assistindo. Você já perdeu alguma oportunidade, né, por medo, por insegurança, ou enfim? E daí, como você se sentiu depois? Eu já perdi várias. Quem nunca, né? Péssima depois, me senti frustrada, me senti uma idiota, me senti... É muito ruim a sensação de você perceber que perdeu uma oportunidade. E aí, não viu, você sabia, você percebeu, mas faltou a questão do pôr o pé depois da porta aberta. Aí você se sente muito mal, é uma frustração gigantesca, né? Aí eu trouxe também aqui o que fazer, né, diante de uma oportunidade para que você tenha coragem de agir. Primeiro de tudo, que a gente, né, sempre tem trazido essa questão da espiritualidade, é orar, né? Orar para Deus te dar essa coragem e te dar uma clareza, né? É aquilo mesmo? Porque é a questão da intuição, né? Essa questão de intuição é muito ligado à espiritualidade. Aquela né? paz que a gente sente, né? Quando decide algo. Não, exatamente. Outra coisa é não esperar estar 100% pronta. Porque nunca vai ter. Oportunidade de emprego, mas, nossa, eu nunca trabalhei naquela área, ou eu tenho experiência, eu nem vou me candidatar. Não, você vai aprender no caminho. Ninguém vai entrar numa função ali, num emprego, já sabendo. É óbvio que vai ter alguém ali para te ensinar, você vai ter um treinamento, um acompanhamento, né? Quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu não fui porque nunca trabalhei naquela área. Gente, você não vai se jogar numa empresa e abandonada lá. Não, você vai ter um período de acompanhamento e treinamento. Então, não espera estar 100% pronta, até porque a gente nunca vai estar, né? 100% pronta não existe. E se for algo, tipo de um projeto, de algo que você quer realizar, compartilha com alguém. Alguém que vai incentivar, né, Letícia? É isso aí. Que nos coloca para cima. Não alguém que fala, isso aí não vai dar certo. Já tem tanto disso aí. Já tem lá na esquina, a lojinha, já tem lá não sei o quê. Não, isso não vai dar certo. Não. Aquela pessoa que te dá um prazo, vai lá e faz. Né, Letícia? É aquela questão, o sol nasceu para todo mundo, né? Então, sempre vai ter um espacinho para todo mundo nesse universo de Deus aí. E daí, para encerrar aqui a minha parte, uma frase que eu trouxe a fé é a ponte entre a dúvida e a ação. Se você crê, mova-se. Porque não adianta eu ter fé e ficar estacionado. Igual eu falei, Deus abriu aquela porta gigante na minha frente, mas eu não dou o passo de passar por ela e seguir o caminho. Então, ter fé e se mover por essa fé. Ou acreditar e se mover rumo àquilo que eu estou acreditando, né? Esse, acho que é um ponto fundamental. Que tem pessoas que ficam, como diz o filme, né? À espera de um milagre. Só que o que a gente precisa entender em relação a milagre? Que o nome já diz, milagre. Por que é milagre? Porque nenhum ser humano é capaz de fazer nada por aquilo.
O milagre só acontece quando eu não posso mais fazer nada. E às vezes as pessoas esperam um milagre de algo que não precisa de um milagre, que precisa do movimento dela para realizar aquilo. E não vai acontecer algo milagroso, sendo que eu posso fazer. Isso. Se a gente for trazer para o lado da medicina, só é milagre quando o médico falou, não tem mais jeito, para a medicina acabou. E a pessoa é curada, a pessoa fica bem, os próprios médicos falam. Foi um milagre, porque pela medicina não tinha mais Não o que era fazer. possível. Agora, enquanto está tendo um tratamento, uma medicação, pode sim Deus estar agindo ali, fazendo com que os médicos prescrevem a melhor medicação, passem o melhor tratamento. Mas isso não é milagre, isso é medicina, isso é ciência, né? Então, milagre é só quando a gente não tem mais o que fazer. Enquanto o ser humano pode fazer, Deus não vai agir, ele quer que a gente faça, né? Porque senão seria através de nós, né? Exatamente. Nos usa como instrumento para isso. É isso aí. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui. A frase pode falar. Que finalizou ali tem tudo a ver com a frase que eu coloquei aqui para iniciar, que para mim é a mensagem chave aqui, né, do assunto de hoje. Que o sucesso não vem do acaso, mas do movimento para agir quando as oportunidades surgem. Em todos os exemplos aqui que tu deu, e em muitos que a gente vai lembrar aqui, essa é a base, né? Aí, o movimento. Só para finalizar a minha parte aqui, a pergunta que eu vou deixar é: o que você vai fazer com a próxima oportunidade que aparecer? O que faremos com a próxima oportunidade? Pergunta é uma oportunidade para você parar esse minuto aqui e se responder. E além de se responder, fazer o que a gente sugeriu aqui. Entrar em movimento para agir. Porque quando a Denise traz essa pergunta e a gente não faz nada com ela, o que a gente fez? Perdeu uma oportunidade. Tudo é oportunidade. E aí o erro vem de pensar, aqui como eu trouxe, né? O sucesso não vem do acaso. Não é algo que vai de sorte, não é algo que vai cair do nada do céu. Precisa desse movimento, dessa ação para agir quando qualquer mínima que seja a oportunidade acontece. E aí, como eu falei ali antes, quando a gente acorda de manhã, a gente tem uma oportunidade de escolher como vai ser o nosso dia. Algo deu errado ali, acordei 5 minutos atrasado, sei lá, já vou estragar o meu dia por causa disso, vou começar a reclamar, vou começar a ficar irritado, ou eu vou parar e pensar, não, peraí, ok, tô atrasada, mas esses 5 minutos aqui, dentro das minhas 24 horas, não vai fazer diferença nenhuma. De que maneira a gente vai olhar para isso? E no decorrer do dia, as dificuldades, os desafios, os problemas que vierem, de que maneira a gente vai olhar para eles, né? Tudo é oportunidade. E aqui eu trouxe algumas reflexões, e a primeira delas que eu trago é que oportunidade é uma semente de transformação. E aqui a gente fala de qualquer tipo de oportunidade. Seja a oportunidade de escolher como que eu quero iniciar o meu dia, ou como que eu quero terminar o meu dia, ou o que eu quero resolver hoje, ou desse problema aqui, como que eu vou olhar para ele? Eu vou olhar para ele focando só no problema, ou eu vou pegar ele e listar várias soluções possíveis para que eu possa resolver? E sabe, Denise, que quando a gente começa a olhar as coisas dessa forma, as coisas vão ficando mais leves, a vida vai ficando mais leve. E aí eu digo, não é as coisas que ficam mais leves, né? É a gente que vai ficando mais forte. E o fato
a gente entender o que é aproveitar as oportunidades dessa maneira bem simples que a gente está trazendo aqui, porque é simples, vai mudando tudo isso e vai tornando tudo mais leve, né? Cada oportunidade que a gente tem, independente da área, independente do momento, independente da situação, como a gente falou aqui, traz ali um convite para mudança, né? E todo desafio e desconforto leva a gente a crescer. Então, não é a gente pensar que as coisas vão ficar fáceis e que esses desconfortos vão passar. Não. É o que esse desconforto traz para mim de ensinamento, como eu posso contornar isso. E aí, o exemplo que tu trouxe ali do teu parente, a gente pode pegar essa história e colocar em qualquer desafio que aparece na nossa vida. A maneira como ele conduziu, mesmo no início lá, ele ficou desanimado, ele começou a reclamar, mas quando o desconforto continuou ali, ele não continuou reclamando e ficando ali sentindo aquilo. Ele disse, não, eu não vou ficar aqui, eu vou mudar essa energia, eu vou lá embaixo, eu vou conversar com alguém. E a oportunidade que ele precisava estava lá. E pelo que tu falou ali, por mais que ele estivesse naquele momento desanimado e tal, é uma pessoa que acredita em Deus, que busca, que confia. Naquele momento, a gente é humano, né? A gente vai ter esses momentos de desanimar. Normal. É normal. Um momento que esperando, né? Mas aí é a oportunidade, como eu falei ali, de trabalhar, de colocar em prática essa fé e esse acreditar. Ok, ai, tô me sentindo horrível aqui, mas espera aí que existia uma força maior, onde tudo é possível, e eu vou buscar essa força, eu vou acreditar que existe algo melhor aqui para mim. Aprender com isso, ou que eu prova essa oportunidade que aparentemente eu perdi tá me trazendo. Fechou essa janela aqui, mas que porta que eu preciso olhar? E aí é como tu falou, não é olhar para a porta e não fazer nada. A gente tem que virar a chave, abrir o trinque e entrar, né? Às vezes não é só uma ação, às vezes a gente precisa de algumas ações. Mas ter essa consciência é o que vai fazer toda a diferença, né? O segundo que eu trouxe aqui é que uma das ferramentas que mais nos ajuda a identificar as oportunidades é o autoconhecimento. É a gente estar sempre buscando se conhecer, se entender. E tu falou ali sobre a gente andar nessa correria e acabar passando as coisas despercebidas. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito no automático. A gente quer tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo realmente muito rápidas, né? Antigamente, para a gente pedir um lanche, por exemplo, a gente tinha que pegar o telefone, ligar para o lugar, pedir para a pessoa dizer o que tinha no cardápio, aí pensar, escolher e tal, encomendar, passar o endereço. Nossa, a gente levava ali meia hora às vezes para pedir um lanche. Hoje em dia, já dando no iFood, digita ali, tá. Minutos o lanche tá na tua casa e tu tá acompanhando ali o cara trazendo o teu lanche. A gente tá nesse automático de querer resolver tudo muito rápido e muitas vezes não para analisar as coisas. E nos autoanalisar também. Porque às vezes a gente tá ali num trabalho, por exemplo, como tu deu ali o exemplo do que aconteceu. E nem tá feliz naquele trabalho. E às vezes está até pedindo por algo melhor. E naquele momento que tu é demitido, tu pensa, meu Deus, já estava ruim, agora eu tô demitido, sem conseguir olhar pensando, nossa, eu estava reclamando, eu estava dizendo que eu não queria mais isso aqui para mim. Olha a oportunidade de encontrar algo melhor. Tudo é como a gente vê. E o autoconhecimento faz a gente parar, olhar para dentro e entender onde eu tô, o que eu quero para minha vida, o que eu preciso mudar aqui,
nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, na minha maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Então, é sim uma ferramenta muito importante para a gente também começar a aproveitar as oportunidades e ter essa visão diferente, né? Mudar os nossos óculos. Outra coisa que eu trouxe aqui, e não tem como eu não falar, porque é algo que eu sou apaixonada e trabalho com isso, é a questão de como os bloqueios emocionais que a gente tem camuflam as oportunidades. E aí a gente entra naquele assunto que tu trouxe. Medo, insegurança, traumas que a gente tem, coisas não resolvidas, né? O quanto isso pode impedir que a gente enxergue oportunidades e aproveite essas oportunidades, né? Porque quando a gente está insegura, a gente tem medo do julgamento, medo de se expor, medo do que os outros vão falar. E isso é algo que eu trato muito aqui. Inclusive, essa semana uma mentorada minha me trouxe. Ela tá mudando de trabalho. O sonho da mãe dela é que ela faça faculdade, que ela estude, que ela faça várias outras coisas. E o que ela quer não é isso. Só que no que ela quer, se ela se dedicar, se ela fizer ali com amor, se ela continuar e não desistir, ela vai ter sucesso. E como a gente muitas vezes se prende a isso? Por medo, por insegurança, por não querer desapontar as pessoas que a gente ama. Só que a gente tem que deixar muito claro para nós mesmos que antes de qualquer pessoa que a gente ama, existe uma pessoa que é a pessoa que a gente tem que amar mais nesse mundo, que é nós mesmos. E a gente não pode desapontar essa pessoa. A gente não pode querer agradar todo mundo e deixar essa pessoa de lado. E quando a gente trabalha também essas questões dos bloqueios que a gente tem, né? Então a gente busca se conhecer, entender essas nossas dores, o porquê a gente age como a gente age, por que a gente se protege disso ou daquilo, também vai nos ajudar a olhar de uma forma diferente e enxergar as oportunidades que às vezes estão ali diante dos nossos olhos. Só falta estar escrito assim, olha para mim, e a gente não vê porque tem medo de olhar, né? E eu também trouxe umas perguntinhas aqui que é para provocar a gente. Eu digo a gente, eu não digo nem vocês, é a gente, porque eu uso para minha vida tudo que a gente compartilha aqui também. Então vamos lá. Quais oportunidades você deixou passar por medo e insegurança? E mais ou menos a Denise já trouxe esse questionamento aqui, mas a gente vai reforçar. Quais oportunidades? E a Denise até falou ali, questionou, né, pra gente pensar quando que a gente deixou e se arrependeu de alguma oportunidade ali. Nossa, muitas, né? Mas uma coisa é uma oportunidade passar e tu não perceber e pode acontecer. Outra coisa é tu perceber, ficar com medo, ignorar e aí depois que vem esse arrependimento, né? Por que tu ignorou? Por medo, por insegurança. A outra pergunta que eu trago aqui é: você está preparado para reconhecer e agir sobre as oportunidades que surgem na tua vida? E o estar preparado aqui não é pronto. Eu aceito pagar o preço que eu preciso para realizar as coisas que eu quero. Então, se eu tenho uma oportunidade, mas talvez eu precise estudar um pouco para realizar aquilo, será que eu estou disposta? Essa é a preparação que a gente tem que buscar. Não é as coisas ficarem fáceis, é a gente ficar forte. Então, será que eu estou me preparando? Será que eu estou buscando isso em mim para quando essas oportunidades chegarem, eu poder aproveitar? E mais uma aqui, depois a gente tem um exercício bem legal que a gente vai deixar, que a gente sempre deixa para vocês, quais possíveis bloqueios eu tenho que podem estar me impedindo de avançar. E aqui eu trouxe um exemplo até da minha mentorada sobre a questão ali de,
o sonho da minha mãe é que eu estude, que eu faça faculdade, né? Que eu trabalhe de carteira assinada. Mas não é isso que eu quero, sabe? E o quanto que a gente está disposto para assumir isso. É que eu expliquei para ela. É claro, tu tem que entender o lado da tua mãe no sentido de ela aprendeu assim, talvez ela queria ter feito faculdade, estudado, não conseguiu realizar, gostaria de te ver realizando, porque de certa forma ela vai se sentir realizada. Então a gente não tem que olhar nesse exemplo, olhar para tua mãe pensando, minha mãe tá errada, minha mãe não entende que as coisas mudaram. Não. Acolhe isso, entende, mãe, eu entendo, né? Que a senhora gostaria que eu fizesse isso, mas não é o que eu vou fazer porque não é a minha escolha, não é a minha vontade e vai dar certo. A mãe vai relutar? Vai. A gente não vai brigar com a mãe, achar que ela tá errada, ficar batendo boca. A gente vai ouvir, vai receber e vai seguir o que a gente escolheu. Só que quando a gente tiver conquistado aquilo que a gente queria, quando a gente estiver dando certo, seguido. Então, a gente tem que ter esse olhar. E quando a gente busca autoconhecimento, curar os nossos traumas, os nossos bloqueios, a gente está escolhendo viver por esse caminho. De olhar as pessoas também de uma outra maneira, de não julgar tanto, né? Mas também olhar para a gente primeiro. E eu vejo que escolher olhar para a gente primeiro é a primeira oportunidade de mudança, né? É a primeira oportunidade de transformação para nossa vida. Nós podemos falar de boca cheia porque passamos por muitas transformações já, né, Denise? Só que eu olhando para trás, sei que se eu não tivesse buscado esse caminho de me conhecer, de curar os bloqueios que eu tenho, alguns, porque a gente sempre vai ter algo para curar, a gente está sempre curando algo em nós. Mas se eu não tivesse escolhido esse caminho, onde que eu paro agora falando para vocês e penso onde eu ia estar hoje, como eu ia estar hoje. E a resposta não é legal. Não é legal. Olhando para 2 anos para trás, 3 anos para trás, se eu não tivesse trilhado esse caminho, o resultado ia ser desesperador. Na verdade, eu não consigo nem calcular. Então, vamos para o exercício que a gente trouxe aqui, que a ideia é aumentar essa consciência sobre as oportunidades que aparecem todos os dias para a gente e começar a identificar os padrões emocionais que podem estar interferindo, né, nessa capacidade de aproveitar essas situações, o próprio comportamento que a gente tem diante das coisas, então a maneira de olhar para as coisas, como a gente falou, o escolher olhar, né, só para o problema ou para soluções. Sempre digo assim, se tu tem um problema, antes de tu listar ali pelo menos 50 opções de solução para aquele problema, tu não pode dizer que ele não tem solução. E tentar essas soluções, né? Porque só listar também não adianta. Aí vem o movimento, o agir e tudo que a gente falou aqui. Então, o que a gente vai fazer? Durante os próximos 7 dias, a gente vai dedicar 10 minutinhos no final do dia para refletir e anotar. E eu sempre digo que o anotar é a parte mais importante de qualquer exercício, né? É cientificamente comprovado que quando a gente escreve, a gente a única atividade que a gente consegue movimentar todas as áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo. Então, o escrever é muito poderoso. Além de trazer mais consciência, mais presença ali para o momento, ele também traz essa questão de abrir a tua criatividade para enxergar mais coisas e abrir espaço para mais coisas. É como se a gente fosse colocando no papel e liberando espaço na mente.
Por isso que libera criatividade e até coisas que... Lembranças, por exemplo, que a gente esqueceu, bloqueou por algum motivo, começam a voltar. E a gente começa a ver essas questões ali que eu citei no início de padrões emocionais, às vezes, coisas que tu tá repetindo, que não faz sentido para ti, mas tu tá tão automático que tu continua fazendo, por não ter essa consciência, né? O que a gente vai anotar nesses 10 minutinhos? Vai anotar as oportunidades que tu percebeu nesse dia que passou. Então, quais situações aconteceram hoje que representam oportunidades ou de crescimento, ou de aprendizado, ou de mudança? Então, o que eu poderia ter crescido com essa oportunidade? O que eu poderia ter aprendido? E que mudança poderia ter feito diante dela? A segunda coisa que a gente vai anotar é que ações a gente tomou diante dessa oportunidade. Então, como você reagiu a essa oportunidade? Agiu sobre elas ou deixou passar? Ficou com medo? Ficou insegura? Ignorou? Ou fez algo para aproveitar? E aqui eu repito, quando a gente fala aqui de oportunidade, pode ser simplesmente o fato de acordar de manhã e escolher como é que vai passar o dia. Reclamando, brigando, ou olhando para as coisas de uma forma mais positiva, né? Terceira coisa que a gente vai anotar é as emoções associadas a isso. Então, que sentimentos surgiram quando a gente identificou essa oportunidade? Você sentiu medo? Sentiu entusiasmo? Sentiu dúvida? E por último, uma reflexão do que você aprendeu sobre si mesmo quando analisou essas reações sobre a ou as oportunidades. E a dica é que no final dos 7 dias, vocês revejam essas anotações para identificar ali os padrões que se repetem todos os dias. Que seja uma oportunidade que a gente tenha analisado. O que se repetiu? Que sentimento? Que sensação? E aí, nesse final de 7 dias, quando a gente olhar para essas anotações e identificar que sentimentos se repetem ali, que sensações se repetem ali, tu já consegue identificar o porquê, muitas vezes, de algo que está travado aí na tua vida. Por ter medo, eu deixo todas as oportunidades passarem. Por ter dúvida, por ter insegurança, porque alguém, às vezes é porque alguém não gostaria que eu fizesse e eu deixo de fazer por causa daquela pessoa. E aí pode ser que tu veja que isso se repete em vários dias, em várias situações diferentes aí na tua vida. Então, gente, façam exercício. A gente sempre pede, fala, aconselha aqui, né? Mas esse exercício também é uma oportunidade. A questão está dando aqui uma porta, né? de presente para vocês. A gente vai deixar lá na descrição, na legenda da live, o exercício para vocês poderem ali. Anotem o exercício e façam. É algo para você, é de vocês para vocês, que faz toda a diferença. Quando a gente fala aqui, né, Denise, que olhando para trás, quantas coisas já aconteceram, quantas transformações a gente já teve, foi olhando para dentro, desse jeito mesmo, fazendo perguntas, parando para observar alguns minutos ali no nosso dia, porque o andar no automático que a gente está, e isso a tendência é cada vez piorar mais, se a gente não der essas freadas na vida, essas paradas aí intencionais de olhar para dentro, a vaca vai por baixo, como se diz, né? Não tem como. Essa e aqui a gente está dando um exercício de parar 10 minutos. Né? Questão do escrever, quantas folhas, né? Quantos cadernos a gente tem
preenchido ali sobre nossos sentimentos, nossas questões, nossos medos, insegurança. A gente pergunta para a gente mesmo, responde. E ali a gente vai se desenvolvendo e vai entendendo de onde que vem, por que veio, o que isso está influenciando agora. Porque se a gente não fizer, não colocar no papel, nada vai mudar. É a questão da porta. Você pode estar diante da maior porta possível, né, de grandeza. Se você não passar por ela, nada vai mudar. Então, é preciso sim fazer, é a ação, o movimento. É só um exercício. Sim, é só um exercício, mas o poder que isso tem é incrível. Às vezes a gente não dá valor a pequenas coisas. E não é. Tem uma ferramenta que eu indico para todo mundo, acho que eu até já falei aqui nas lives, que é o livro 5 minutos por dia. É 5 minutos, mas que são 5 minutos para no teu dia ali, perguntinhas que fazem toda a diferença. E eu tô falando aqui como alguém que usa e indica para todo mundo que eu atendo, e ele funciona. Por quê? Porque ele faz tu parar aqueles 5 minutinhos e olhar para dentro. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu quero? O que eu preciso mudar? Sabe? O que eu tenho para agradecer? Ele é muito poderoso. Quem quiser pode me chamar lá, me perguntar que eu indico. Porque realmente é muito, muito bom. É um livro, que é um diário, que todos os dias a gente responde 3 perguntinhas pela manhã e 2 à noite. Por isso, 5 minutos por dia. São 3 minutinhos de manhã, 2 minutinhos antes de dormir. Não tem nem como as pessoas acharem, eu não tenho tempo. Não tem como. E funciona, e é muito bom. E esse que a gente passou aqui é 10 minutinhos. 10 minutinhos a gente traz aqui. Talvez tu nem leve 10 minutos. Talvez nas primeiras vezes tu vai levar até mais que 10, porque tu vai ter que parar mais para pensar. Mas quando tu entra no ritmo de fazer algo, vai ficando mais rápido, mais fácil. Durante o dia, vocês vão estar automaticamente... olha só como isso é poderoso. Vocês vão fazer esse exercício no primeiro dia, no segundo, vocês já vão estar analisando ali durante o próprio dia sobre oportunidades. E olha que incrível, tudo que a gente foca expande. Se a gente entra nessa energia do exercício, de olhar para as oportunidades, o que vocês acham que vai acontecer? Muito mais oportunidades vão aparecer. Porque elas não estavam lá? Não, porque tu começou a observar e focar nisso. Então, aqui eu trago a segunda potência do exercício, que é vocês entrarem nessa energia e deixem a mágica acontecer. Que não é mágica, é uma escolha, né, Denise? Não é mágica nem milagre, né? É uma decisão, um movimento. É igual a história do carro vermelho. Você compra um carro vermelho, aí você sai na rua, mas todo mundo tem um carro vermelho? Não, eles sempre estavam lá, só que você que não via. Não olhava, eles estão aí. Só que se eu não tô nem aí para a oportunidade, você não vai ver. Que nem aquele exercício tem. Encontra alguma coisa ao teu redor da cor azul. Eu não tava vendo nada azul até agora, mas eu comecei a ver várias coisas da cor azul. Por quê? Porque eu foquei naquilo e fui procurar. Então, aproveitem o exercício e as oportunidades dos próximos dias que vem aí. E sigam fazendo esse exercício. A gente sempre sugere 7 dias até a próxima live, onde a gente vai passar um novo exercício aqui, olhando para alguma outra coisa. Mas todos que a gente já passou aqui são exercícios para a gente fazer a vida inteira, todos os dias, né, Denise? Fazer sempre, né? Ou voltar a fazer de tempos em tempos, dependendo da situação que você está vivendo ali, né? Muito importante. A gente tem, às vezes, tantas respostas e todas, a maioria está em nós mesmos e a gente fica buscando fora, né? Perdendo tempo buscando fora e não vai encontrar. Só desgasta, perde energia. A gente tem que começar a olhar mais para dentro. É isso, então. É isso. Até a próxima quinta. Mandem ali para nós, né? Se fizeram um exercício, como é que foi. Perguntem.
Mandem lá seus depoimentos para nós, compartilha, a gente gosta de saber. E a gente sabe que funciona, que traz resultado. Compartilhem com a gente que a gente vai ficar bem feliz. Compartilhem também a live, que é uma forma de movimento também, né? E ajudar outras pessoas, né? E é uma oportunidade de ajudar outras pessoas também. Tudo é oportunidade, né? Se a gente começar a pensar, tudo é oportunidade. E a gente, às vezes, está esperando a oportunidade que vai cair do céu. Todo dia a gente tem milhares, 1 milhão de oportunidades. Só que a gente não está escolhendo não olhar para elas. A partir de hoje a gente vai escolher olhar. Esperamos assim, né, Denise? É para isso que a gente veio hoje, para acordar esse povo aí e começar a olhar para as oportunidades que estão aí, ó, todo dia de presente para vocês. Inclusive, aquela mensagem, você que está aí, que você queria mandar e está com receio, hoje é a oportunidade de você mandar. É isso. Beijo no coração, bom final de semana. Por aqui, chuva de novo. Aqui também. Até quinta-feira. Fiquem com Deus. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.